Boa noite, igreja! Boa noite para você que está aqui conosco. O nosso encontro toda quarta-feira, às 20 horas, é aqui na Escola da Fé. Sempre com uma mensagem inédita para o seu coração. Gostaria de pedir um favor para você que já está aqui conosco, que você pegue esse link e compartilhe com as pessoas que você ama. Com seus amigos, com seus familiares. Eu tenho certeza que é uma forma de você abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Nós estamos na série de mensagens, o poder transformador da fé. Está demais. Eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar as mensagens das semanas anteriores, mas se você não teve a oportunidade, não tem problema. Você pode voltar lá no nosso canal do YouTube, que é o Novo Alvorecer Online, que é esse que você nos acompanha, que as mensagens estão lá gravadas, e você então pode maratonar e encher o seu tanque de fé, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam, mas o justo viveria pela fé, e nós vivemos por fé. Então é muito importante que você esteja com seu coração sensível, aberto, para a mensagem de Deus nessa noite, que vai falar de uma forma individual e muito profunda ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é perdoar pelo poder da fé. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de José. Só que nessa noite não sou eu quem vai trazer a mensagem para o seu coração. O instrumento de Deus, o canal de Deus, a boca de Deus para o nosso coração nessa noite é o nosso pastor Ronaldo Júnior. E nesse momento eu já gostaria de chamar, vem para cá, pastor Ronaldo Júnior. Que Deus te abençoe. E eu queria fazer uma pergunta para você antes dele iniciar aqui. Como está o seu coração? Como está a expectativa do seu coração? Espero que esteja como o meu, disponível, sensível, porque vai ser uma noite maravilhosa. Pastor, que Deus te abençoe, tá? Meu coração está ardendo aqui de expectativa por essa mensagem. Amém, graças a Deus. Vai ser uma noite especial. Obrigado. Graças a Deus. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor, meu querido, minha querida. Que satisfação, mais uma Escola da Fé, compartilhar esse momento tão especial com você. Espero que, assim como o pastor Rodrigo disse, você esteja com seu coração cheio de expectativa e cheio de fé. Vamos estar aqui falando um pouquinho nesses minutinhos a respeito da história de José. É uma história muito conhecida, é uma história muito bonita de perdão, de restauração. Mas quando a gente olha para a história de José, muitas vezes a gente se atenta para o final, não é verdade? O que fica para nós da história de José é que é uma história muito bonita a respeito de perdão, a respeito de restauração. Nós perdemos muitas vezes o detalhe de que foi uma trajetória muito difícil, foi uma caminhada muito árdua, em que José precisou de muita fé para permanecer no caminho que o Senhor havia preparado para ele. Antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por esse dia. O Senhor sabe, Paizinho, o quão, Senhor, esse momento é um especial e o quanto eu desejo, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada um daqueles que nos escutam essa noite, Senhor. Pai, ministra os corações, trabalhe em nossas vidas e que esse momento possa ser um momento de revelação, de transformação para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Perdoar pelo poder da fé. Vamos a alguns versículos para a gente poder fundamentar bem essa nossa reflexão. Hebreus 11, versículo 6, que é o texto, o versículo chave, que é o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Paulo, em Colossenses 3,13, fala o seguinte: suportem-se
uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns para com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então Deus lembrou-se, aí a gente já passamos para Gênesis 30, a partir do versículo 22. Então Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Como a gente já tem falado, a fé ela tem um papel muito importante no nosso relacionamento com o Senhor, né? Ela é mais do que um pensamento positivo. Ela é uma postura alinhada com a vontade do Senhor. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque é apenas uma pessoa convicta de que Deus é real, de que Deus é presente, apenas essa pessoa ela pode organizar a sua vida de forma a agradar ao Senhor, de forma a atingir os propósitos e desejos do Senhor. Por isso a fé é um elemento essencial, é um elemento importante para que a gente possa agradar ao Senhor. E como a gente percebe, Paulo mesmo aqui fala, aí a gente tem o que? Uma diretriz. Lembra do que a gente falou? Quando a gente fala em relacionamento, em caminhada com o Senhor, tudo começa na palavra do Senhor. Tudo começa em uma ordem, tudo começa em um comando, uma diretriz do Senhor para as nossas vidas. E a diretriz é o que Paulo diz para nós ali em Colossenses 3,13. Suportem-se, ou seja, sirvam de apoio, sirvam de sustentação uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse é o comando do Senhor para mim e para você. Esse é o comando. E olha só, eu já começo tocando num ponto sensível, porque como muitas vezes é difícil perdoar, não é verdade? Quantas pessoas guardam no seu coração depósitos e mais depósitos de demandas, de queixas, de feridas, de casos não perdoados. Gente, a gente precisa entender, nós precisamos refletir, precisamos aprender de uma vez por todas que perdoar é um comando do Senhor. Agora, e quando nós perdoamos, independente da nossa vontade, independente do nosso desejo, independente do nosso sentimento, quando nós exercemos perdão, nós estamos fazendo o quê? Estamos assumindo uma postura de fé, porque estamos alinhados a um comando do Senhor. Quando a gente olha aqui para a história de José, é bom a gente entender que José era um prodígio, era fruto de um milagre. E já começa assim, no seu nascimento, fruto de milagre. Raquel, bem parecido com a história de Isaac. Raquel era quem? Estéril, e orava muito para ter um filho, até que chegou um momento em que o Senhor concedeu-lhe que se tornasse fértil, e a partir desse milagre surge quem? José, o seu nascimento já era um milagre, e à medida com que ele cresceu, ele se tornou um rapaz habilidoso, um rapaz temente ao Senhor, ou seja, ele andava e orientava as suas práticas e os seus comportamentos à luz daquilo que era justo aos olhos do Senhor. No entanto, José não era muito habilidoso. Quando a gente fala no trato com as pessoas, José não tinha muita sabedoria para lidar com as outras pessoas. Não tinha, ele era aquele que ficava vigiando os seus irmãos, era o popular chamado X9, não é verdade? Aquele que estava ali sempre pronto a denunciar as coisas erradas que os seus irmãos faziam.
ele não tinha sabedoria, não tinha um compromisso em orientar, mas antes ele queria ser visto como uma pessoa certa. E isso trouxe grandes problemas na vida de José. A jornada, o que nós vamos falar aqui nessa noite é um pouquinho a respeito dessa jornada na vida de José. Porque José, sim, a sua vida foi uma verdadeira jornada, onde ele teve várias etapas em que ele precisou o quê? Ser desconstruído, para então o caráter do Senhor pudesse ser aperfeiçoado nessa vida. O problema é que em jornadas como essa, elas estão extremamente difíceis, são extremamente penosas, emocionalmente desgastantes. Mas vamos falar aqui como foi necessário para José exercer a fé e então manter a sua vida, o que? Íntegra diante do Senhor. Nessa jornada que José teve que enfrentar, o primeiro desafio, vamos falar agora dos desafios que ele teve que enfrentar. A primeira coisa que ele teve que enfrentar na sua vida é o ódio dos seus irmãos por ele. Olha o que Gênesis, a forma com que ele descreve esse ódio. Gênesis 37:4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Aqui eu quero colocar um ponto que eu até trouxe isso quando eu falei um pouco da história de Isaac. Problemas quando não são resolvidos, eles têm uma tendência terrível de passar para a geração seguinte. E aqui o que eu quero destacar? A predileção de filhos era algo que estava passando de geração após de geração na família de José. Antes de Jacó, a gente pôde perceber quem? Isaac exercendo uma predileção por filhos, assim como também a sua esposa Rebeca. Enquanto Isaac tinha Esaú como seu predileto, Rebeca tinha Jacó como seu predileto. Isso nós sabemos que é um destruidor de famílias. A gente percebeu todo o dano que causou na vida de Jacó. Vocês viram na semana passada através da pregação do pastor Rodrigo. Todo o estrago que a predileção de filhos pode causar em uma família. E olha só, isso não foi algo muito bem resolvido. Por quê? Porque quando chegou a vez de Jacó ser o quê? Ser o patriarca, ser o senhor da casa, ele repete o mesmo comportamento nocivo de Isaac e começa a praticar o quê? Predileção entre os filhos, dando destaque de filho predileto para quem? Para José. E isso era tão velado, era tão claro, que ele até dava roupas especiais para José, com destaque para uma túnica muito colorida, uma túnica longa, que José, o filhinho do papai, vaidoso, orgulhoso, não tinha nenhuma vergonha de exibir na frente dos seus irmãos. Então o que isso gerou? Gerou um ódio muito grande no coração dos irmãos de José. Um ódio muito grande, um ressentimento muito grande. E eles também não faziam questão nenhuma de esconder esse ressentimento. Toda vez com que eles viam José, eles já olhavam e já falavam de forma áspera, não escondendo de nenhuma forma o ódio que sentiam. E para piorar ainda, José não tinha sabedoria e ele ainda alimentava ainda mais esse ódio. Através do quê? Das suas denúncias, compartilhando sonhos proféticos que ele recebia da parte do Senhor. Isso tudo nutria um ódio muito grande no coração dos irmãos. Ele teve também que enfrentar a inveja dos seus irmãos.
né? Eu já até comecei a dizer aqui, José, ele recebia presentes especiais. Na hora da comida ele recebia porção dobrada, mais comida do que qualquer outro irmão. Os irmãos estavam ali. Gente, isso não era algo que era feito escondido. Não é como aqueles pais que falam: olha, estou te dando isso daqui, mas não conta para o seu irmão não. Não, era velado. Estavam ali os 12 sentados. E aí o que acontecia? José, você toma aqui uma porção dobrada para vocês, enquanto todos os outros recebiam porção simples. E isso era tão claro que percebam o alvo da inveja dos irmãos. Gênesis 37, 23 e 24 conta isso. Chegando José aos seus irmãos, por quê? Porque os irmãos estavam num campo cuidando das ovelhas. E aí o Jacó queria saber notícia deles. Aí o que aconteceu? Enviou José para ter notícias. Então o que acontece? Chegando José aos seus irmãos, o que os irmãos fizeram? Lhe agarraram aonde? A túnica longa, a túnica colorida, arrancaram e jogaram no poço que estava vazio, sem água. Eles logo percebam que o objeto da inveja, o objeto dos ciúmes ali era o que? Aquela túnica, era aquilo que ninguém mais tinha. Então quando eles pegaram José, eles não lançaram José com sua túnica dentro do poço, não, arrancaram dele o que? A sua túnica. Depois disso, perceba como a vida de José só estava descendo. Era como se fosse morro abaixo, né? José, ele estava sendo o quê? Totalmente desconstruído. Depois dele ter sido lançado no poço, ele foi vendido como escravo para uma caravana de midianitas que estavam passando por ali. Olha só, isso está em Gênesis 37 e 28. Quantos mercadores eu falei midianitas, mas eram ismaelitas de Midian, que se aproximavam, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Olha só que terrível. Se já não bastasse ser vendido como escravo, foi ali negociado pelos seus próprios irmãos. Perceba o trauma que foi isso na vida de José, o desgosto, a ferida, a amargura que isso deve ter produzido no coração de José. José, ainda muito novo, é arrancado do convívio da sua família e ele é levado para onde? Para o Egito, para que ele pudesse, numa nação estranha, no meio de um povo estranho, uma cultura diferente, ele foi levado ali, foi vendido para trabalhar como servo em uma casa específica de um alto oficial do Egito. Mas chegando ali, o que aconteceu? Em todo esse momento, por mais que ele estivesse sofrendo, José manteve uma postura íntegra diante de Deus. Esse é um primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você. As dores, as aflições, elas vêm sobre nós, mas nós não podemos usá-las como uma desculpa para abandonar uma vida de integridade diante de Deus. Porque lá no Egito, o que aconteceu? José, ele começou a trabalhar de uma forma íntegra. Lembra que eu falei que era um menino prodígio? Isso começou a ficar mais evidente aqui, na casa de Potifar. Ali ele começa a trabalhar, ele começa a dar duro, e a presença do Senhor era com ele. José não estava sozinho ali no Egito, o Senhor estava com ele, e ele começa a prosperar. Tudo que ele faz prosperava. Potifar, ele era um cara esperto, ele era um gestor na época. Ele analisava resultados, e ele via que
tudo o que José colocava a mão prosperava. Era algo impressionante. Então José, querendo ter os melhores resultados dentro da sua casa, coloca ele como segundo dentro da sua casa. Coloca como segundo para administrar toda a sua casa. Só que olha o que acontece. A mulher de Potifar fica de olho em José, acha o menino atraente e tenta várias vezes levá-lo para a cama, até que em uma das investidas ele foge, mas só que ele deixa a sua túnica para trás, ele foge pelado. Imagina a cena, né? Fugindo ali sem a sua túnica. Então a esposa de Potifar arma toda uma cena e José é preso injustamente. Quando parecia que tudo ia bem para José, José chega no fundo do poço, literalmente, no fundo do poço, preso injustamente. Injustamente. E ali o que acontece? Ali na cadeia, preso, o que ele faz? Exatamente as mesmas coisas que fazia na casa de Potifar. As mesmas coisas. Ali na cadeia, ele começa a fazer as suas atribuições da melhor forma, e ele ganha a confiança do carcereiro, que coloca ele como quem? Como segundo dentro da prisão. Isso é fé, entende? É você ter um comportamento alinhado com os valores que você já recebeu. Nós não podemos ser guiados. Uma das lições que a gente vai aprendendo aqui na jornada de José, é que você tem todo o direito de ficar triste, você tem todo o direito de ficar indignado, você tem todo o direito de ficar chorando e por aí vai, mas você não pode permitir que esses sentimentos te levem para longe de uma vida íntegra diante do Senhor. Não é fácil, mas é um ensinamento, é um aprendizado que a gente precisa ter quando a gente olha para a vida de José. José, ele sofreu com certeza. Quando ele estava ali sendo preso, provavelmente ele falou: mas eu não fiz nada. Mas ele foi preso mesmo assim. Quantas pessoas chutam o pau da barraca em situações semelhantes a esta? Quantas pessoas abandonam uma vida de integridade e mergulham em pecados, e mergulham num caminho que os leva para distante do Senhor, acreditando que tudo o que aconteceu serve como justificativa. José nos ensina um caminho diferente. E ali o que acontece? Em um determinado momento ali na prisão, o padeiro e o copeiro, que eram oficiais que serviam Faraó na sua presença, eles fizeram coisas que desagradaram o Faraó e foram presos. E ali na cadeia eles começaram a ser cuidados por quem? Olha só, começaram a ser cuidados pelo José. José começou a tomar conta deles. Em um determinado momento, aqueles homens tiveram sonhos específicos e contaram para quem? Para José. José, ele tinha uma experiência em sonhar, desde a sua infância. Ele recebeu vários sonhos proféticos do Senhor. E quando ele olhou ali aquele sonho que aqueles dois tiveram, ele, através de um dom do Senhor, através de um direcionamento do Senhor, traduziu exatamente o que aquele sonho significava para cada um. Enquanto que para um era o que? A restituição do seu posto diante do Faraó, para outro era o que? A morte, a condenação, a morte. E aconteceu tudo exatamente como José havia descrito, exatamente como José havia interpretado dos sonhos do padeiro e do copeiro.
Enquanto o sortudo, o Felizardo estava ali saindo, o chefe dos copeiros, e quando ele estava saindo da prisão, o que acontece? Ele vai e conversa com o chefe dos copeiros e diz: olha, quando tiver tudo bem com você lá, lembre-se de mim. Isso está onde? Está em Gênesis 40, 23. Ele fala: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou, ao contrário, esqueceu-se dele. Cara, que balde de água fria, não é verdade? Que balde de água fria. José provavelmente ali percebeu uma oportunidade de sair da prisão, que por mais com que ele fosse ali um cuidador, um segundo no comando, não devia ser um ambiente agradável, não devia ser um ambiente salubre, com certeza não. Então ele enxergou naquele episódio uma chance de sair dali. E aí o que acontece? Um balde de água fria. Aquele homem não só não se lembrou, como também se esqueceu deles. Que desafio, não é verdade? Manter a integridade quando tudo parece que está dando errado. Isso nos faz lembrar um pouquinho da definição de fé que está escrita em Hebreus, não é verdade? O autor de Hebreus fala o quê? A fé é a certeza, é a convicção das coisas que não se veem, mas que, portanto, se esperam. José, ele tinha muitas convicções, ele tinha muitas certezas que ele não podia ver naquele momento, mas antes, pelo contrário, o que ele podia ver era, na verdade, algo que servia como um elemento de desânimo, de desapontamento. Mas José se apegou àquilo que ele não podia ver e se manteve íntegro diante do Senhor, apesar das tristezas, das decepções, dos baldes de água fria, da ingratidão das pessoas. Ele se manteve firme, resistiu à tentação de jogar tudo para o alto. E aí a pergunta que a gente pode fazer: José, da mesma forma, isso eu volto a dizer, a decisão de José era manter-se íntegro, mas eu não posso dizer, nós não podemos negar que havia muita tristeza no seu coração, muita coisa precisando ser perdoada, muita coisa precisando ser restaurada. Afinal de contas, José passou por um processo de desconstrução incrível. Engraçado que isso a gente pode entender, pode pensar um pouquinho a respeito disso. Quantas vezes nós, durante toda a nossa vida, nós construímos uma estrutura que se opõe à vontade de Deus, e muitas vezes nós desejamos que a vontade de Deus se realize em nós. Portanto, quando Deus começa esse processo de desconstrução, a gente começa a se queixar do Senhor e se rebelar com o Senhor. Gente, a partir da história de José, a gente pode entender que muitas vezes, para que a vontade de Deus se realize em nós, muita coisa precisa ser desconstruída. Isso geralmente não é um processo fácil, mas é um processo que demanda o quê? Persistência, demanda fé. E aqui, algumas dicas que José precisou utilizar para ele poder ter o quê? Para ele poder exercer fé e obter poder para perdoar. Então vamos ver aqui algumas dicas. Primeiro, tenha um coração humilde. Exatamente o coração diferente do que José tinha no início da nossa história. Lembra? Ele era íntegro, mas no entanto vaidoso. Era o filho do papai, não é? Se para os outros
era percebido que ele era o filho predileto, para José também, e ele provavelmente era muito orgulhoso por isso. Então, uma primeira coisa que ele precisou aprender nessa sua jornada é a ter um coração humilde. Olha só o que Gênesis 41:16 fala. Olha como Jacó, porque passou um momento, ele foi lembrado. Ele foi lembrado e ele foi levado à presença do faraó para poder fazer o quê? Para poder interpretar um sonho que faraó teve. E olha a resposta que José deu ao faraó. 41:16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim. O quê? A interpretação do sonho. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Jacó, neste momento, ele era uma pessoa que sabia reconhecer que as coisas de bom, as coisas boas que ele poderia fazer, não vinham dele, não via do seu caráter excepcional, mas vinham do Senhor. Ele sabia reconhecer a fonte, né? A pessoa de coração humilde é capaz de salvar uma geração de pessoas orgulhosas. Olha só que frase interessante, não é verdade? O poder da humildade. O próprio Jesus fala: aquele que quer ser o primeiro ou o maior no reino dos céus, seja este o primeiro a servir. Segunda dica que nós podemos aprender com Faraó: dê uma nova chance às pessoas. Muitas vezes, quando nós ficamos feridos, nós ficamos resistentes em dar oportunidades. Isso é um grande erro, sabia? Nós temos que riscar do nosso vocabulário a seguinte frase: eu vou dar a você a última chance. Se você falhar, acabou para você. Não podemos ser dessa forma. Nós temos que ser o quê? Generosos e dar o quê? Chances, novas chances às pessoas. Não podemos o quê? Ser pessoas fechadas, resignadas na nossa ofensa. Olha só o que no Gênesis 42:18 e 19 acontece. Gente, um detalhe importante é que eu não estou me atendo em descrever para vocês a história de José, tá? Aqui nós estamos aprendendo os princípios de fé a partir de episódios específicos. E aqui nós estamos falando o quê? O momento em que José recebe os seus irmãos. Então olha só, no terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte. Isso é José falando com quem? José numa posição de governante, segundo no Egito, abaixo apenas de Faraó, e ele está recebendo quem? Os seus irmãos. Perceba que José ali tinha toda a oportunidade de retribuir todo o mal que lhe fizeram. Toda a ferida, todo o desgosto que ele passou, José estava com a faca e o queijo na mão. Mas, no entanto, o que ele faz? Ele dá uma nova chance aos seus irmãos. No terceiro dia, isso aqui eu já li. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar fome das suas famílias. Então, mesmo aqui, num processo de perdão, José, ele dá uma chance, ele cuida, ele supre as famílias dos seus irmãos. Chris Valentin, ele diz o seguinte: o perdão restaura o padrão. Por isso, depois de ter se arrependido, a pessoa deve ser tratada como se nunca tivesse pecado. Mateus 6,12 diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Terceira dica:
Seja generoso com os que lhe feriram. Perceba que a fé te coloca num caminho ao oposto ao caminho que a sua ofensa deseja que você trilhe. Olha só, tudo aquilo que você tem desejo de fazer, a fé no Senhor, ela te coloca num caminho oposto. Então, uma das últimas coisas que eu tenho certeza que nós gostaríamos, ou que José gostaria de fazer, é de ser generoso com seus irmãos. Só que nós não podemos submeter a nossa ofensa, e precisamos aprender com José esse princípio. Olha só o que diz no versículo 25. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo as suas bagagens, devolvessem a prata que cada um deles colocando-as na bagagem, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Além das pratas em suas malas e o alimento, José honrou com uma refeição na sua casa. Convidou todo mundo para um banquete na sua casa. Gênesis 43:16 diz o seguinte: quando José viu Benjamim junto com eles, Benjamim era o filho de José, né, que nasceu, é o irmão mais novo de José, nascidos de Raquel. Disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal, prepare-o e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Percebe? Pensar nessas escolhas e nessas decisões que José estava tomando, as decisões que José estava fazendo naquele momento, era loucura. Por quê? Porque vai contra a nossa natureza. E é exatamente isso que o Senhor nos propõe: ir contra a nossa natureza. Então, quem não pensa segundo o Espírito não é capaz de entender, porque elas são discernidas espiritualmente. Quarta dica: restabeleça as conexões. Se a ofensa destrói pontes, se as feridas destroem pontes, o perdão restabelece conexões. Gênesis 46:31 diz o seguinte: então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que vivia em Canaã, vieram para cá. Permita Deus colocar uma vírgula nas dores dos seus relacionamentos. Não permita que as dores dos seus relacionamentos sejam um ponto final. Não permita, mas que seja apenas uma vírgula, e que a restauração do Senhor possa ser o quê? A sequência final da sua existência e do seu relacionamento. E por fim, enxergue um testemunho por trás de cada situação. Era um momento de muita incerteza para os irmãos de José, quando eles descobriram que José era o homem, era o segundo no comando. Percebam o terror, percebam o estresse. Nós vendemos o governador do Egito como escravo, nós estamos perdidos, o que vai ser de nós agora? Eles, por mais generosidade com que eles pudessem ser tratados, por mais cuidado que eles recebessem de José, ainda havia o temor de que suas vidas pudessem ser tiradas. Mas José, para dar a tranquilidade aos seus irmãos, ele deixou claro o testemunho
daquilo que o Senhor fez no seu coração e na sua vida. Como aquele homem que estava diante do Senhor havia sido tratado, moldado. Então, através desse testemunho, aqueles homens, eles puderam perceber que o Senhor estava em tudo aquilo ali, e puderam o quê? Abraçar esse momento de reconciliação, puderam receber esse perdão, puderam receber a restauração que o Senhor promovia naquele momento. Lembra da predileção de filhos que foi praticada por Isaac e que foi praticada por Jacó? Essa predileção trouxe muita desgraça para a família de Jacó. Então aquele era um momento de reparação, de construção de pontes. Não havia mais ali o filho preferido e os filhos que não eram preferidos, mas havia a descendência do Senhor, havia ali o Israel do Senhor. Então passaram, naquele momento, morria uma família dividida, para surgir uma nação do Senhor. Veja o que está escrito em Gênesis 45, a partir do 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar suas vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, 3, 4, fala o seguinte: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E para terminar, eu quero trazer o que? João capítulo 20 e 23. Se perdoarem os pecados de alguém, então estarão perdoados. Vou ler de novo. Se perdoarem os pecados de alguém, então estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Olha só, o Senhor condiciona o seu perdão à nossa postura com relação ao nosso próximo. Então entenda isso. Perdão não é uma escolha apenas, é uma escolha quando a gente decide fazer. Mas perdão começa em uma ordem. Começa como uma ordem. Talvez humanamente você, assim como eu, seja limitado a exercer perdão, porque as vozes das emoções é muito alta. A voz da emoção é muito alta. A voz do ressentimento é muito alta. É muito difícil. Então permita o Senhor encher o seu coração de fé e assuma uma postura alinhada com a ordem de perdoar. Desobedeça as suas emoções, desobedeça as suas feridas, desobedeça tudo isso, desobedeça a sua natureza e assuma uma oposição de obediência ao Senhor, sabendo que Ele é fiel e galardoador daqueles que o buscam, daqueles que se submetem à sua vontade. Que Deus te abençoe, meu irmão. Permita que seu coração seja inundado de fé, e a partir dessa fé você seja capacitado e empoderado para perdoar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço pela Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor ministre aos nossos corações, a cada um daqueles que estão nos assistindo neste momento, Senhor. Vai de encontro e trabalha o perdão, Senhor. Trabalha o perdão, trabalha a restauração da família, a exemplo do que podemos ver, Senhor, na família de José. Que seja essa a realidade da família, Senhor, daqueles que me ouvem nesse momento. Realidade de uma família restaurada, de uma família renovada, de uma família em que o perdão seja a regra. Em nome de Jesus, completa a Tua palavra nos nossos corações e que em nome de Jesus possamos ir adiante para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido.
Que o Senhor te abençoe e fortaleça e continue avançando nessa caminhada, sabendo que o Senhor está com você em todo desafio e toda dificuldade. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.